iniciamos hoje o segundo episódio de Papo Liberto com Thay Bratfish, psicoterapeuta, e Janete Claire, empresária e advogada. São duas mulheres inspiradoras e, em que pese tenham essa diferença na sua geração, a Thay com 25 anos e a Janete aos seus 52 anos, são mulheres que estão no auge da sua carreira e trazem essa inspiração para a vida de todas as mulheres. Vamos dar seguimento então ao episódio Metamorfose. Sobre transições durante a vida. Janete, qual que foi a sua principal e mais desafiadora transição? Foi exatamente o encerrar a carreira da advocacia. Ainda que eu esteja, que sou advogada, mas eu encerrei o ciclo do exercício da profissão. Então foi um processo bem demorado, com muita assim, reflexão, em especial para ver se a minha missão estava cumprida. Então, assim, essa questão sobre transição de carreira, por um lado, gera muito medo, é muito desafiador, querendo ou não, porque tu entra em uma questão, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, e se as coisas não derem certo? E a partir de agora, como é que vai ser? Será que as pessoas vão julgar? Será que realmente é uma decisão certa? Então gera aquele frio na barriga. Não sei vocês que estão assistindo o podcast, se vocês já passaram por uma situação dessa, mas isso pra tudo na vida, né? Até é legal que a Rafa hoje apresentou, deu essa abertura no podcast como metamorfose, porque ele traz sobre uma metamorfose de vida. E tudo na vida, absolutamente tudo, quando a gente passa por uma transição, é uma grande metamorfose. E a metamorfose já traz esse negócio do casulo pra borboleta. É onde tu tá dentro do casulo apertado e tu vai voar, mas tu não sabe o que tem por trás nesse mundo pra voar e pra se adaptar, né? O voo da borboleta, ele é muito adaptável. Então eu acredito que, apesar de gerar um grande medo, existe uma grande necessidade. Exatamente. É muito importante, a gente não tem noção de que esse processo de mudança, ele existe, pode ocorrer sim, e nós temos que nos permitir, não importa a idade. E acredito que tu também deve ter passado por isso, né? Na tua tenra idade, então tu imagina pra mim, quando já estava com uma carreira consolidada, já de anos, se desvincular daquele propósito para dar um início a um novo propósito. Então essa metamorfose que vocês fazem referência, ela realmente tem que passar por um processo praticamente de desmame daquilo tudo que nós havíamos conquistado. É se permitir a mudança, né, Thay? E quando tu estavas nessa mudança, quais foram os teus maiores medos? Um pouco saber o que fazer, né? Porque eu entendo que a gente não pode se anular, deixar a vida sem um propósito. Precisava ter um propósito. Vai ter momentos, sim, que nós vamos ter medo, que nós vamos ter insegurança. Isso é normal acontecer. Mas quando a gente sente que há necessidade, que é o momento de uma mudança, temos que nos permitir, sim, e ir fazendo as coisas no seu tempo. E foi assim que eu fiz, tá? E cada processo, cada mudança, ela é muito... Vai existir um desgaste emocional. Agora, falando até como terapeuta, existe um desgaste emocional. Tu vai se sentir... Às vezes, a tua vida vai estar acontecendo tantas coisas. Tu vai estar passando por um término de relacionamento. Tu vai estar passando por uma questão de instabilidade financeira. Tu vai estar passando por uma crise emocional, uma depressão. Porque existe tudo isso. E mesmo assim, tu tem que se permitir mudar. E isso eu acredito que é pra vida, né? Entra até um quesito muito necessário, que como é que eu vou descobrir o que eu realmente gosto? Porque muitas vezes as pessoas, elas deixam de fazer essa transição de carreira porque elas não sabem o que está ali por trás. Elas não sabem o que espera elas. E as pessoas, elas têm muito essa questão de ter uma segurança e uma estabilidade antes de dar um passo. Não, primeiro eu preciso ter uma certeza, porque se eu não tenho uma certeza, eu não consigo dar o primeiro passo. Só que assim, certeza na vida a gente tem apenas da morte, nada além de uma certeza que da morte. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se permitir, né, tá aí esse processo de mudança, mesmo que exista uma programação, porque nós já começamos a programar mentalmente, é sinal de que a gente quer mudar, mas a gente tem que se permitir, sim, deixar fluir, onde os instintos da gente for seguindo, onde nós sentirmos, onde nós melhor nos encaixarmos daquilo que a gente tiver
uma sintonia com alguma coisa, e a gente tem que buscar, mesmo não tendo conhecimento, mesmo não tendo certeza que financeiramente vai nos dar segurança. Tem um ponto que eu até falei, a gente até bateu um papo no primeiro episódio do podcast, do Janeiro Branco, Saúde Mental, que foi o seguinte: as pessoas sempre vêm me perguntar, tá, o que eu faço? Eu quero empreender. Então eu levo pra elas, gente, pra empreender tu precisa de PhD. Tá, o que é PhD? PhD, paixão, habilidade e demanda. Se tu tem paixão por aquilo que tu faz, quer comunicar, eu tenho paixão e amor por fazer o que eu faço. Se eu tenho habilidade na comunicação e se eu tenho demanda para público, porque demanda é necessário para fazer dinheiro, habilidade é necessário para te exercer e paixão é necessário para te conseguir dar continuidade, para te ter garra todos os dias de acordar e fazer o negócio acontecer. Então, se tu tem PhD, tu vai longe, tu consegue fazer aquilo. Então muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer uma transição de carreira? Beleza, o que tu é apaixonado? Tu é apaixonado por comunicar? Se tu for numa livraria, qual prateleira dessa livraria que tu vai? Tu vai na prateleira de psicologia, tu vai na prateleira de economia, tu vai em qual prateleira? Ou então, até uma reflexão, poxa, o que eu realmente gosto? Eu gosto de... a pergunta é muito... sempre quando eu faço essa pergunta é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, eu gosto de ajudar pessoas. É que assim, todo mundo gosta. Esse é muito relativo, né? É relativo. Muito relativo, exatamente. Exato. Esse é o propósito, ajudar pessoas. Só que a questão é ajudar com o quê? Tu gosta que aquela pessoa sinta o quê? Por exemplo, eu tenho uma cliente na consulta que ela perdeu Primeiro ela perdeu a mãe, dela perdeu o pai, dela perdeu a filha, dela perdeu o irmão, dela perdeu as 2 tias dela. E a filha tinha 1 ano. Então ela perdeu umas 6, 7 pessoas da família. Não lembro direito como foi, porque foi muita morte. Se desestabilizou totalmente. E ela sempre teve uma garra muito grande por justiça. Na consulta a gente foi conversando isso. E ela, desde criança, ela quis fazer direito. E ela se lembra exatamente de um dia o pai batendo na mãe e ela era criança e ela não podia fazer nada. E ficou dentro dela uma questão de eu quero justiça. Hoje ela trabalha no comércio, ela está trabalhando no comércio ainda por questão financeira. Ela fez psicóloga há mais de 1 ano e ela nunca descobriu o propósito de vida dela. Em apenas uma consulta, eu trouxe toda essa história da morte, de tudo, e ela sempre teve uma garra, ela não achou justo. Eu falei pra ela assim... E por que não o direito? E tu trabalhar com famílias? Porque é algo que é a tua ferida. Ela se arrepiou inteira, ela chorou, ela falou, Thay, tu não acredita, mas eu sempre quis isso desde criança. Eu tô toda arrepiada quando eu tô falando com vocês. Eu falei, o teu propósito é justiça. Ela começou a fazer direito esse ano. Que bom. Ela começou a fazer direito esse ano. Olha só. Então, ela disse que ela nunca se encontrou tanto na vida dela. Olha só, houve a contribuição a Thay deu a contribuição. Ela real aquela situação do seu propósito tá na sua maior dor? Sempre. Sim. O nosso propósito sempre tá na nossa maior dor. Eu tô toda arrepiada quando eu falo disso, porque é muito incrível a transformação. Ela ganhou uma autoconfiança. Aquela mulher ganhou um brilho. Ela falou assim, Thay, eu tô por anos, há 30 anos, sem brilho, trabalhando no comércio, vivendo com salário. Eu sempre quis fazer uma faculdade, nunca me encontrei na minha vida, nunca tive um propósito, nunca tive um desejo. E o direito me brilha os olhos, porque eu quero realmente trabalhar com a família, no direito. Daí eu não sei qual que é a área, daí vocês vão saber melhor do que eu. Civil, sim, área civil, exatamente. Civil. Então, aí é que tá. Ela disse que ela nunca se encontrou tanto na vida dela. E agora ela tá nessa metamorfose. Metamorfose do que eu estou trabalhando no comércio, mas eu estou fazendo faculdade aos 30 e poucos anos, com todas essas mortes, sozinha e trabalhando para pagar a faculdade. Ela conseguiu bolsa de 50%. Ela foi atrás. Eu falei, vamos atrás e vai conseguir. E ela foi atrás e ela tá dizendo, ela tá com brilho no olhar. Então, assim, ela tem paixão, ela tem habilidade, ela tem demanda e ela tem história. Ela tem história, isso motiva ela todos os dias. Então, quer dizer que o teu trabalho ali impulsionou ela para tomar decisão. Ela já tinha essa ideia e simplesmente foi lá e começou a fazer e se encontrou.
E tu vai ver que ela é uma pessoa que vai brilhar bastante, né? Exatamente por todo o histórico dela. Exatamente. Mas sabe, meninas, aproveitando assim esse momento, né, que dessas questões de se basear em exemplos de clientes, de pacientes, como eu dei muita atenção especial ao histórico de cada cliente mulher. E eu passei por situações, até inclusive um dia um seguidor perguntou, e eu achei muito querida da parte dele perguntar, né, o que quer dizer, qual é a intenção, o que eu queria passar com inspirar mulheres, o que levou a tomar essa iniciativa de trabalhar com esse tipo de propósito no encerramento da carreira da advocacia. Então essa questão já vem lá do próprio exercício em que eu tive acesso a mulheres em total estado de vulnerabilidade e ainda assim reuniam forças. Porque apesar de não exercer na área de família, era a área trabalhista, reforçando ali 30% de uma jornada nossa acaba ficando dentro do local de trabalho. E dentro do local de trabalho, essas mulheres, muitas delas, meninas, muitas delas passavam por situações constrangedoras. Ocorriam muitos casos também de assédio sexual, em que elas tinham que ou silenciar ou simplesmente pedir uma demissão, né? Porque não iam conseguir ter a prova em razão do caso do assediador. Então, muitas mulheres, o silêncio delas definhava, tanto na sua vida particular com seus companheiros, como é que iriam falar isso? O que isso ia repercutir? Quem iria acreditar na história delas? E aí, o fato delas não cederem ao assediador, isso implicava num outro problema. Aí vinha o assédio moral, porque elas acabavam sofrendo retaliações. Não tinham promoções, não tinham oportunidades, eram muitas vezes até provocadas até se esgotarem, não aguentarem e pedirem demissão. Então, a realidade dessas mulheres, assim, então eu olhava assim, meu Deus, que mulheres fortes, da onde elas reúnem forças. E vários outros casos, sabe? Vários outros casos, assim, que eu vi que elas poderiam também ter encerrado aquelas suas carreiras, seus trabalhos, e elas também demoravam por conta dessas questões financeiras, de fazer uma reprogramação, mas muitas também tinham amor aos seus trabalhos, também gostavam, mas estavam ali diante de um cenário que dificultava elas irem além. E fora isso, tantas outras mulheres lindas, maravilhosas, com as suas histórias, e eu olhava para elas e dizia... é nelas que eu me inspiro. Então, a trabalhadora de chão de fábrica, aquela mulher onde ela mal tinha sua roupa para vestir, ela conseguia ir, após uma jornada de trabalho, achar um meio de linda, maravilhosa, para obter informações ou ver o andamento de um processo. E eu disse, olha, é nisso que eu quero me inspirar, é isso que eu quero me servir, porque eu entendo que... E é interessante porque elas se vestiam de forma como se fosse praticamente para um evento e consultar, né? E eu entendia que aquele recado que elas estavam passando, eu também tinha que retribuir. E tá, a gente tem uma contribuição e a gente pode dar o nosso melhor em todas as áreas. E sem medo de mudança, meninas, sem medo. É importante a constância, gente, constância. Quando tu vai fazer algo novo, tu não precisa simplesmente sair de um emprego, igual essa minha cliente, saiu de um emprego e agora vai começar direito. Não, existe necessidade de colocar os pés no chão. Então, não fazer igual eu fiz, né? Porque hoje eu trabalho nessa área, mas eu já trabalhei com tudo quanto é coisa. Eu já trabalhei panfletando, eu já trabalhei em loja, eu já trabalhei... gente, eu já trabalhei com tudo que vocês possam imaginar. Meu Deus, eu já trabalhei com muita coisa. Tudo eu sempre quis fazer. Meus pais tinham comércio desde quando eu era criança. Daí eu fiz vestibular para designer, fui para odontologia 2 anos e meio, 6 anos de medicina no intercâmbio. Tu chegaste a fazer para odontologia? 2 anos e meio eu fiz. Nossa, eu tentei, fiz vestibulares para odonto e era para seguir na carreira da odontopediatria. Não era para ser. A advocacia foi um destaque muito grande. Eu fiz 2 anos e meio, fiz. Atendi as criancinhas já. Tem até várias fotos. Então, que as nossas histórias sirvam de conforto para aquelas que acham que se frustraram porque tiveram que mudar o rumo. Perfeitamente normal. Completamente normal. E daí, beleza, fui pra Buenos Aires, pra área da medicina e falei, não, isso aqui não é pra mim. Entrei numa depressão, fiquei mal, meus cabelos caíam, foi o ó. Falei, eu vou voltar pro Brasil e eu vou fazer um curso em coaching.
faz uns 5 anos mais ou menos. E tive que lidar com toda aquela questão emocional das pessoas vindo, haters vindo, psicólogos vindo pra cima de mim. Foi bem complicado essa fase. E a minha mãe, que tinha me botado pra fora de casa porque eu tinha beijado meu ex-namorado, eu tava morando de favor, eu tava sem dinheiro, eu era uma menininha, eu tava sem uma formação completa, tava completamente perdida na vida. Eu sentei, eu respirei, eu fiz uma oração, falei, gente, o que eu amo? Qual que é a minha paixão? Minha paixão sempre foi ajudar mulheres a conseguirem curar as feridas dela, porque eu já venho de feridas completamente de pai, de mãe, de tudo. Falei assim, eu tenho um curso em coaching, eu posso. E eu pensei assim, independente das pessoas virem me atacar, eu vou fazer. Deve, né? Deve. E eu fui pras redes sociais, e daí ali eu coloquei terapeuta, comecei a fazer os atendimentos, e depois que eu fui fazer cursos, depois que eu fui me especializar melhor, hoje em dia eu sou estudante de parapsicologia e ciências mentais também, num dos melhores institutos de Joinville e do Brasil. E nós temos que tirar proveito desses momentos em que a gente passa das nossas dificuldades para nos testar. É ali que a gente está sendo sempre testada, se vai persistir ou não, se vai mudar ou não. É uma oportunidade também de melhoria. Exatamente. Né? A gente tira... Eu sempre digo, para cada problema existe uma oportunidade de crescimento. Exatamente. Eu tive haters. Qual que foi a minha oportunidade de crescimento? Mostrar para as pessoas que eu não estou me importando com o julgamento. Isso me fortaleceu em falar muito melhor. Isso me fortaleceu em, mesmo com dislexia, ir lá e fazer o negócio acontecer pelo amor que eu tinha. Então, pegar a tua maior dificuldade e transformar em uma grande oportunidade para te crescer. Tu não precisa saber de imediato aonde tu vai chegar, mas tu tem que saber as pessoas das quais tu quer se tornar também. Por exemplo, a Janete é uma mulher que eu sonho em me tornar um dia. Então é uma mulher muito inspiradora pra mim. Com a idade dela eu quero estar na forma que ela está hoje, em todos os aspectos. O amor próprio, né? Leveza, liberdade, beleza, inteligência, propósito, viajando. Então eu quero muito viver isso. Então eu não sei, com 60 anos, mas eu sei as pessoas que eu quero ter no meu caminho. Então você saber filtrar essas pessoas é muito importante pra você também conseguir ter bons resultados e todos crescerem juntos, porque tudo tem que ser uma troca. Então, mas eu não consigo boas pessoas pra andarem comigo. É porque você não está sendo uma boa pessoa, me desculpem. Mas assim, eu não consigo um relacionamento. Esse assunto pelo Consegue podcast. fazer escolhas, né? Exatamente. Consegue. É que assim, se tu não é uma pessoa interessante, ninguém vai se interessar por estar perto de ti. Esse é um fato. Então, eu não tenho um bom network. Vai se tornar uma pessoa interessante. O que é uma pessoa interessante? Uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se arruma, uma pessoa que é interessada na própria vida. É uma pessoa que vai andar em lugares onde ela quer estar futuramente, onde ela vai passar, onde ela vai estudar uma história de arte, onde é ser uma pessoa interessada, vai cuidar do teu corpo, vai cuidar da tua mente, seja uma pessoa interessada na própria vida para ser uma pessoa interessante aos olhos de um networking, aos olhos de uma pessoa que diz, eu quero sentar na mesa com ela porque eu tenho a aprender. E isso é uma troca. Então, enquanto você não fizer essa metamorfose consigo mesma, você vai viver nas desculpas. Não, exatamente. E quando eu estava no exercício da minha profissão, eu também tomei bastante cuidado disso, porque eu entendia que todo esse processo, inclusive de aceitação do cliente, dependia da forma também como eu estava transmitindo para eles. E eu tinha que dar essa segurança, né? A profissão em si, inclusive vai ser um dos temas que nós vamos abordar, essa questão do masculino e o feminino, essa força, essa fortaleza que a gente passa, toda essa transição, vem ao encontro com tudo que tu tá falando, amor. Exatamente, tudo. Exatamente. Por exemplo, eu não tô sendo interessante aos olhos do meu cliente, o que eu preciso melhorar? Exatamente, porque assim, então tu não tá sendo interessante talvez pra ti mesma, porque não adianta tu querer fazer uma transição de carreira sem ser interessada em dar o teu melhor. Eu não digo o teu melhor apenas em conhecimento, porque de conhecimento tem vários profissionais que estão excelentes, mas o teu melhor em todos os aspectos da vida. E pra finalizar esse episódio, a gente gostaria de deixar um questionamento. Algumas perguntas para você até mesmo refletir, anotar, marcar no papel. Algumas perguntas como, com quem eu estou andando?
Eu sou uma pessoa interessante para se interessarem em fazer networking comigo? Eu sou uma pessoa que eu me apresento e me comporto como? Eu acordo de manhã e fico de pijama até meio-dia? Eu vou trabalhar de cara fechada e desarrumada? Então comece a se perguntar. Você precisa ser uma pessoa interessada na sua vida a ponto de se tornar interessante. Outro ponto importante se questionar. Qual é o seu PhD? Sua paixão, sua habilidade? Existe demanda para o que você pensa? Você está estudando? Você está caminhando? Você está sendo mulher antes de ser mãe? Outro ponto, antes de ser esposa. Outro ponto muito importante nessa transição de carreira é: eu estou fazendo o que precisa ser feito? Porque a criança, ela só faz o que ela quer fazer. Eu quero fazer X coisa. Para fazer uma transição de carreira é necessário fazer o que precisa ser feito e não apenas o que você quer fazer. Então, eu estou fazendo o que eu preciso, eu preciso me arrumar, eu preciso estudar, eu preciso ser uma pessoa interessada na própria vida. Esse é o primeiro passo. Então, se você já não faz o que precisa ser feito, reveja a sua criança interior em uma terapia, porque ela que está ferida. Então, a gente deixa esses questionamentos, essas perguntas para você colocar em prática, porque aqui a gente não tá só pra falar, mas sim pra você se questionar. Esse é o nosso propósito, você se conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu agradeço muito a Janete, a Rafa, essa contribuição incrível. E nos vemos no próximo episódio do podcast. Isso aí.